Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Neste final de domingão, e como eu sempre faço aqui com vocês, hoje é dia de fazermos um apanhado, uma resenha sobre os principais assuntos que são abordados pelos principais veículos de comunicação impressos no Brasil neste domingão. E hoje eu separei alguns textos, algumas matérias muito interessantes aqui que nos chamam a atenção para coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e vou trazer também algumas cenas muito interessantes que nos ajudam a compreender melhor situações e a realidade que está se dando fora do nosso país, que se conecta com a realidade aqui no nosso país. E o destino de muitas criaturas que fizeram tanto mal à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental e à democracia aqui no nosso país. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, porque são formas do nosso portal chegar a mais pessoas como você. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, os principais jornais no Brasil que tratam dos assuntos nacionais estão abordando temas diversos, né? A gente pega aqui os assuntos principais dos jornalões, eles, enfim, imprimem ali sempre algum tipo de destaque a questões que eles estão querendo chamar a atenção e fazer algum tipo de pressão para alterar a realidade política, sempre voltada aos seus interesses. A Folha de São Paulo dá mais uma espetada aqui no governo Lula. O governo Lula acomoda assessores sem formação e petistas em estatais. Olha só, não existiu na história do nosso país nenhum governo que não tenha colocado correligionários ou pessoas que não tenha o perfil específico para determinadas estruturas. Isso é uma situação que tem acontecido durante séculos aqui no nosso país. Isso vem de longe. Mas o jornal está fazendo esse destaque. Isso poderia ser melhorado? Isso poderia ser mitigado? Isso poderia ser enfrentado de alguma maneira? Poderia, mas, enfim, é um assunto que está se levantando aqui que não tem nada de ilegal. O assunto ele tem uma vinculação política, porque todo governante ele tem o direito de escolher os principais quadros que ele entende como sendo pertinentes aos cargos que vão ocupar determinadas pastas, e isso faz parte do processo democrático. Se ele comete erros ou se essas indicações são ruins, numa eleição, na democracia, o eleitor vota em outro grupo político, em outro candidato. Bom, o Estado de São Paulo vem. Informalidade atrai brasileiro, agrava a falta de mão de obra qualificada. Um problema crônico em países como o nosso. E o Globo diz, com 10 ministros, partidos de centro reduzem apoio ao governo na Câmara. Bom, são os destaques desses jornais. Mas eu separei aqui algumas coisas muito interessantes. Tem uma coluna aqui da Dorit Hazarin, que eu sempre acompanho, ela tem esse título aqui. A inteligência foge do fascismo. Gente, é um negócio impressionante nesse texto dela aqui, porque ela resgatou uma pesquisa que foi feita pela revista Nature com 1.600 cientistas nos Estados Unidos. E 75% declararam a estudar a possibilidade de sair dos Estados Unidos. Então, olha só o que está acontecendo. O Trump está jogando os Estados Unidos numa era do desconhecimento, numa era medieval. Está afugentando os cérebros dos Estados Unidos. Enfim, para quem está fazendo da nação apenas um local, um cassino para ganhar dinheiro, porque o governo Trump está se convertendo numa cleptocracia. Um governo de vigaristas, de ladrões, de bilionários, que tem usado o Estado para ganharem mais dinheiro, como acontece em muitas nações mundo afora, né? O Brasil sempre padeceu desse tipo de problema também. Grupos empresariais, grupos políticos, organizações internacionais, governos internacionais atuaram na nossa realidade aqui de todas as formas, inclusive as mais ilegítimas e as mais bandidas e vigaristas que se tem conhecimento. E a direita aqui no Brasil fica preocupada, porque muitas coisas que eles passaram a defender durante tanto tempo estão ruindo com o comportamento de Donald Trump. Um destaque também que está hoje nos jornais é essa matéria aqui, que mostra que Trump está pretendendo demitir o presidente do Banco Central norte-americano. Vejam só, Trump prepara confronto na Suprema Corte para derrubar Powell do Fed. Aumentar os temores que Trump possa tomar a medida, até então impensável, de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell. Gente, vocês imaginem só.
Aqui no Brasil, se atacou tanto o fato do presidente da República do nosso país estar questionando o comportamento, no momento, né, ele questionou o que fazia o presidente do Banco Central, então choveram críticas, ataques, enfim. E agora a gente está vendo que o Trump está liderando um tipo de campanha para derrubar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ou seja, ruir o modelo deles por lá. Enquanto isso, os níveis de insatisfação com o governo Trump estão aumentando em vários segmentos, porque, gente, são muitas frentes que a criatura está abrindo, né, contra a sanidade. E a gente vê que está acontecendo isso aqui, a matéria da CNN. Manifestantes marcham em Nova York contra o governo Trump. Protestos também aconteceram em Chicago, Washington e dezenas de outros locais. E as cenas são essas aqui, acho que dá para vocês pegarem aqui. Vamos lá. As pessoas indo para a rua mesmo. Opa. Então, são formas muito particulares dos americanos, todo mundo saindo com uma plaquinha na mão e expressando o seu posicionamento político de insatisfação que está acontecendo por lá. E aqui no Brasil, nós estamos passando por uma situação muito desconfortável, né, para nós, porque o que aconteceu com uma parcela da sociedade brasileira de ter ficado tão demencial do ponto de vista social, é um negócio que deixou todos nós muito chocados em descobrirmos determinadas pessoas do nosso convívio social que se identificavam ou que se identificam com a figura do inelegível. Mais cedo eu mostrei para vocês um trecho aqui de um vídeo que está viralizando do Flávio Teixeira, cronista esportivo, né? Que eu coloquei esse aqui para vocês, né? Vocês já viram. Agora, eu não consigo conceber uma pessoa olhar para uma figura como esse Jair Bolsonaro e ter alguma identificação com ela. Esse é o grande dilema, né? Só que eu fui resgatar aqui a entrevista completa dele. E eu achei que era interessante compartilhar com vocês a parte introdutória dessa fala dele, que também é curtinha, mas é muito interessante. Vamos acompanhar aqui. Eu vou correr esse risco. Eu considero, Luca, que ser bolsonarista é sinônimo de algum desvio de caráter. Ser bolsonarista, tá? Não estou dizendo ser antipetista. Acho que a pessoa não gostar do Lula, não gostar da Dilma, não gostar do Fernando Haddad, do Zé Genuíno, do Zé Dirceu, da história do PT, achar que nós somos todos uns sonhadores, uns corruptos, mas pode achar o que vocês quiserem, isso não tem problema. Agora, eu não consigo conceber uma pessoa olhar para uma figura como esse Jair Bolsonaro e ter alguma identificação com ela. Porque esse cara é um cara que não merece nenhum respeito de ninguém. De ninguém que tenha alguma índole, sabe? Algum traço de humanidade. E os comentários que se deram nessa publicação dele foram os de sempre, né? De pessoas como eu e você que nos identificamos com os comentários dele, e as pessoas que vestiram a carapuça e partiram para o ataque. Xingaram, mas não são capazes sequer de formularem algum tipo de argumento racional, do tipo, você está equivocado, não é isso que está acontecendo com as pessoas. Não há identificação, esse ponto de vista está equivocado. Como as pessoas se brutalizaram, estão abduzidas por esse tipo de comportamento de seita, elas só sabem reagir a algum tipo de fala de uma forma agressiva, né? Enfim. E são situações que a gente está enfrentando no nosso país e que necessitam cada vez mais de enfrentamentos, sempre com a verdade, sempre com os fatos, e no caso do governo federal, com entregas para a sociedade.
para que a sociedade perceba que há um mundo real, que é possível se fazer alguma coisa que tenha, que atinja a nossa existência, o nosso bem viver. Pois bem, falando aí da figura do inelegível, está viralizando também, é que uma fala do jornalista Otávio Guedes. Sem mais delongas, vou compartilhar aqui com vocês, daí a gente parte aqui para tentar explicar por que essas coisas estão acontecendo. Vamos lá. Bolsonaro está buscando a segunda anistia de sua vida. Aliás, a terceira anistia da sua vida. Quando ele escreveu cartas prometendo, planejando explodir bombas no Rio de Janeiro, entre elas no Guandu, para prejudicar o abastecimento de água, ele acabou ganhando uma anistia do Superior Tribunal Militar. Não perdeu o posto, era para ele ter sido expulso do Exército. Ele teve uma segunda anistia depois de 700 mil mortes na Covid. A CPI da Covid mostrou ali a responsabilidade do governo Bolsonaro, dele inclusive, que ele foi o maior propagador anti-vacina, propagador da aglomeração. Ele foi anistiado. Anistiado, no caso, pela Procuradoria-Geral da República, à época ocupada. Só um detalhe, Otávio, ele ainda não foi anistiado, não. Está faltando o senhor Augusto Aras, o senhor Paulo Gonet, fazer aquilo que ele tem obrigação de fazer, de pegar o resultado da CPMI e tocar esse negócio para frente. No entanto, como a figura do criminoso mor da nação já está respondendo como réu pela tentativa de golpe de Estado, e isso acabou ofuscando a responsabilidade que ele teve, e a responsabilidade criminal, política e administrativa sobre tudo aquilo que aconteceu no período da pandemia. Então, essa história ainda não acabou não, mas vamos ver o resto da fala do Otávio. Pelo Aras. Lembra a CPI? A CPI entregou uma montanha de documentos e a Procuradoria-Geral da República ficou inerte. E agora Bolsonaro busca a sua terceira anistia. Então a vida dele é marcada por anistias. Bolsonaro está buscando... É um criminoso quanto mais. E toda vez que está às voltas de sofrer algum baque, ele parte para algum tipo de rastejamento, pedindo perdão, anistia, piedade, coisa que ele nunca teve na vida dele com ninguém. Sobre o que está acontecendo, se a gente pega um livro do Humberto Eco, chamado Culto ao Fascismo Eterno, então, onde ele, em 1995, ele já estabelecia uma série de linhas de governos ou de movimentos neofascistas. E aí sempre ressalto alguns que eu acho que vale a pena a gente mostrar que tem uma identidade profunda com aquilo que o Flávio Teixeira repudia no começo do vídeo aqui que nós tratamos, né? Um retorno a um passado que nunca teve. O fascismo sempre faz isso. Sempre tenta convencer as pessoas com grande engodo que no passado todos eram muito mais felizes, que as coisas eram melhores e que as coisas atuais estão ruins e por isso são necessárias rupturas para se voltar àquele passado que não existiu. Isso cria uma espécie de legitimação nas rupturas. O Humberto Eco também ressalta que o ataque a minorias sempre funciona como uma espécie de polo catalisador. Você arrumar um inimigo ou um movimento para distrair a sociedade, fazer com que a sociedade fique mais aglutinada. Trabalhar também com o ressentimento das classes médias também é uma forma que o neofascismo atua na sociedade. No ponto de vista econômico, sempre desconsiderar qualquer tipo de política que tenha um apelo social. E por aí vai. E quando a gente vai analisando esse livro do Humberto Eco, que eu vou reler, eu peguei apenas alguns pontos aqui que eu estava me recordando, e eu vou trazer aqui uma resenha para vocês que é muito atual, né? Como o livro é de 1995, então ele foi escrito anteriormente à existência dessa gente tão ruim que se abateu sobre o nosso país e que agora estão na fila, cada vez mais próximo, de Bangu 8, Papuda, Colmeia ou outra instituição prisional congênere. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. E a gente volta no nosso próximo Portal do José. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Um grande abraço. Tchau.